Primeiramente, alguns dados básicos sobre a Grécia para dar uma ideia da dimensão do problema que aquele país enfrenta nesse momento. A Grécia tem uma população de 11 milhões e 300 mil habitantes, tem um padrão de vida social e econômico de um país desenvolvido. De efeito, ela é um país desenvolvido. A expectativa de vida entre os homens é de 78 anos, entre as mulheres, 83. Essa diferença significativa é devida, segundo alguns estudos, ao tabagismo, que é um problema, sobretudo, com relação aos homens. Eu farei uma comparação no que se refere a produto interno bruto da Grécia e renda per capita, entre a Grécia e a cidade, o município de São Paulo. Me refiro apenas à cidade capital, a capital paulista. Isso porque não apenas porque se trata da minha cidade natal, aliás, não é por isso, mas porque São Paulo, capital, e a Grécia têm populações praticamente idênticas. A Grécia com 11 milhões e 300 mil habitantes, o município de São Paulo com 11 milhões de habitantes. A Grécia tem um produto bruto, isso são dados de 2012, de 300 bilhões de dólares. São Paulo, que é uma cidade reconhecidamente de alto padrão econômico, ela tem 230 bilhões, quer dizer, a Grécia tem um produto bruto superior. O PIB da Grécia, esse PIB de 300 bilhões de dólares, ele representa 2,5% do PIB da União Europeia. O PIB per capita da Grécia é de 26 mil dólares. Isso coloca a Grécia num padrão de renda elevada. A Grécia ingressou na União Europeia, na época ainda chamada de Comunidade Europeia, em 81, 1º de janeiro de 81, como seu 10º membro. Em 2000, a Grécia figurou entre os países que aderiram ao euro, então ela faz parte do grupo original de adesão ao euro, em 2000. A crise econômico-financeira na Grécia ela se evidenciou em 2009. Em 2009 ficou claro que havia uma virtual impossibilidade do governo grego honrar os seus compromissos com relação à dívida pública. Houve grande preocupação não apenas na Grécia, mas em toda a União Europeia, em particular a zona do euro, por conta dos riscos sistêmicos que poderia haver caso ocorresse a eventual saída da Grécia da zona do euro. Em 2010, quer dizer, um ano depois da eclosão da crise, o déficit orçamentário da Grécia era de 13,6%. Para se ter uma ideia, quando se criou o euro, um dos chamados critérios de Maastricht era de que o déficit orçamentário dos países que iriam aderir à moeda única não fosse superior a 3%. Quando a Grécia aderiu, o seu déficit era de 3%. Em 2010, ele equivale a 13,6%. A Grécia enfrentava, no momento da eclosão da crise, o que foram chamados déficits gêmeos. Havia o déficit orçamentário, ao qual eu já me referi, e um déficit crônico, estrutural, na balança comercial. A Grécia, ela importa praticamente o dobro do que exporta. Então, déficit orçamentário, déficit na balança comercial. E o governo grego, um pouco que se antecipando aos acordos que posteriormente, logo em seguida, celebrará com a União Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI, ele, em março de 2010, ele anunciou um plano de austeridade que já contemplava algumas das medidas que depois serão acordadas com a chamada Troika, que são o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI. Já previa aumento de impostos, era um plano de austeridade, congelamento de pensões, corte de salários. E
também a dispensa ou aposentadorias antecipadas de servidores públicos. Na Grécia, há um grande número de servidores públicos. Ela tem uma população, como eu disse, de 11.300.000 habitantes e 700.000 servidores públicos e funcionários de entidades da administração indireta. Ativos e inativos? Esses são ativos. Depois eu retornarei ao tema das pensões. Em maio de 2010, os governos da zona do euro e o FMI, eles aprovaram um pacote de socorro financeiro à Grécia, sem o qual ela não poderia honrar os compromissos da dívida pública, né? Houve um empréstimo inicial de 110 bilhões de euros, equivalem a 140 bilhões de dólares. Mas logo ficou claro que esse pacote seria insuficiente. Em julho de 2011, houve um segundo pacote de socorro financeiro no valor de 130 bilhões de euros, 165 bilhões de dólares, mais ou menos. Esses dois pacotes, portanto, totalizam 240 bilhões de euros, equivalente a 305 bilhões de dólares. Como eu disse, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI constituem a Troika, chamada Troika, que monitora o cumprimento pelo governo grego dos compromissos assumidos com relação a esse pacote de ajuda, que implica, evidentemente, um plano de reestruturação e também de reestruturação da dívida e muita austeridade, fortes medidas de austeridade. Em outubro de 2011, quer dizer, posteriormente a esse segundo pacote de socorro financeiro, houve uma decisão entre o governo grego e a Troika de que os títulos da dívida pública grega seriam desvalorizados em até 50%. O valor de face, o valor nominal desses títulos. Na verdade, por ação do mercado, eles acabaram perdendo 75% do seu valor de face. E isso terá implicações numa crise posterior, que é a de Chipre, porque os bancos de Chipre eles eram possuidores de uma grande quantidade desses títulos da dívida pública da Grécia. Mas essa ideia, a medida de fazer baixar o valor desses títulos era para forçar a redução da dívida, não? Para se ter uma ideia do que a dívida pública grega em 2011, ela equivalia a 165% do PIB. Quer dizer, era uma dívida que não era sustentável, não? Em 2012 já houve uma pequena redução, passou a 155,7% do PIB. Eu vou comentar agora um pouco quais são esses ajustes que foram acordados com a Troika, FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. Como eu disse, elas contemplam fortes medidas de austeridade, redução de despesas públicas, inclusive mediante a dispensa de funcionários públicos. A meta que foi acordada com a Troika é de que haja uma redução desse número de 700 mil funcionários, que haja um corte de 125 mil servidores públicos ou funcionários de entidades da administração indireta, em um total de 700 mil. Aumento de impostos e taxas, reformas estruturais, não só medidas de austeridade, mas também reformas estruturais, que são basicamente a flexibilização do mercado de trabalho, a reforma do sistema de aposentadorias, houve redução no valor das pensões, redução do Estado mediante privatizações, fusão e extinção de órgãos e entidades públicas. Combate à evasão e à sonegação fiscal, isso eu posso dizer com tranquilidade, porque o governo grego reconhece que há um problema muito sério de evasão e sonegação fiscal e que ele não dispõe de mecanismos adequados para combater esse problema. É uma coisa que vem sendo discutida e vem melhorando gradualmente. Agora, os ajustes até aqui foram feitos basicamente com recessão. Houve a meta principal dos ajustes é que essa dívida, que é de 155% do PIB, ela seja reduzida até 2020 a 124%
do PIB. O FMI considera que com essa dimensão, 124% do PIB, ela já seria administrável, ela seria sustentável. Houve 5 anos seguidos, desde a eclosão da crise em 2009 até 2012, foram 5 anos seguidos de queda do PIB. Para se ter uma ideia, em 2011, o PIB recuou em 7,2%. Em 2012, houve uma queda de 6,4%. No corrente ano de 2013, há uma queda prevista de 4,2% do PIB. Porém, há uma notícia boa e coincidentemente foi divulgada anteontem, quando foi tornado público o último relatório da Troika de uma visita de uma missão de monitoramento que foi feita no mês passado. Já se prevê no próximo ano, não é o governo grego, é a Troika, o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão. Eles preveem o fim, não será um crescimento apreciável, mas pelo menos não haverá queda do PIB no próximo ano. Se prevê, o número que foi lançado nesse relatório é de 0,4%. É muito pouco, mas pelo menos não haverá novas quedas, né, no PIB. Quer dizer, que é um empobrecimento do país e de sua população, né? Então, se prevê um retorno do crescimento, embora muito modesto, em 2014. O desemprego, atualmente... O nível de desemprego atual na Grécia, no ano passado, 2012, era de 26,4%, mas o problema é que entre os jovens esse percentual chega a 58%. 58% é um número mais ou menos próximo do que a Espanha tem enfrentado, né? Esse problema muito grande do desemprego entre jovens. Paralelamente ao aumento do desemprego, houve uma queda do salário médio, uma forte queda do salário médio e também do consumo privado. Só em 2012, o consumo privado teve uma queda de 9,1%. Mas há alguns resultados positivos. O primeiro, a se mencionar, além da perspectiva da volta do crescimento no ano que vem, é que em janeiro de 2013 houve pela primeira vez um superávit primário nas contas públicas de 1,6 bilhões de dólares. O governo grego, cumprindo seus compromissos com a Troika, ele logrou aprovar um orçamento com um corte de 9,4 bilhões de euros, equivalem a 12 bilhões de dólares. Em fevereiro deste ano, a inflação foi de apenas 0,1%, é a menor em 45 anos, e hoje em dia já não há deflação. Atualmente, a deflação não é apenas uma inflação pequena, deflação. E isso é o que eu teria a dizer sobre a crise, inclusive com os resultados do mais recente relatório, que foi divulgado anteontem, o relatório da Troika. Se o senhor me permitisse, senhor presidente, eu falaria um pouco sobre a política interna grega, que tem muito a ver, muito relacionada com a crise, evidentemente, né? No ano passado, em julho de 2012, houve eleições parlamentares. Aliás, houve 2 eleições parlamentares. A primeira não permitiu, em maio, não permitiu a constituição de um novo governo, mas em julho houve uma segunda. Junho de 2012 houve uma segunda eleição geral parlamentar que modificaram profundamente o panorama político da Grécia. A Grécia, há 4 décadas, ela vivia numa situação de virtual bipartidarismo. Se alternavam no poder o PASOK, o Partido Socialista Panhelênico, de centro-esquerda, e a Nova Democracia, também chama de Nova República, porque em grego democracia e república é a mesma palavra, e a Nova Democracia de centro-direita. Então, esses partidos se alternavam no poder há praticamente 4 décadas, desde o final da ditadura. Mas, com essas eleições de junho, houve uma alteração profunda desse panorama e novas forças políticas emergiram. Por exemplo, hoje o segundo maior partido da Grécia, a Syriza, que é uma coalizão de esquerda,
Inclusive, o chefe da Syriza esteve recentemente no Brasil, em dezembro de 2012, ele visitou, inclusive, o Congresso, né? Teve vários encontros com parlamentares. O Tsipras, Alexis Tsipras. Ele é o chefe do segundo maior partido da Grécia, não faz parte do governo, mas o governo atual também é uma novidade, é um governo de coalizão entre as duas forças rivais, antigas forças rivais, o PASOK e a Nova Democracia, mais um outro grupamento de esquerda moderada. O lado negativo dessas eleições é que emergiram também forças como um partido de extrema-direita chamado Aurora Dourada, que é xenófobo, né, anti-imigração. É um partido de gente um pouco violenta, eles têm quase com um grupo paramilitar que persegue imigrantes, pessoas desempregadas. Hoje há na Grécia, que tem um parlamento unicameral, 7 partidos representados no parlamento. E, como eu já disse, um governo de coalizão de 3 partidos, Nova Democracia, PASOK e a chamada esquerda democrática, DiMar. O PASOK, que era um grande partido, ele perdeu muitas cadeiras no parlamento, ele hoje tem apenas 25 deputados. E a Syriza, esse partido da esquerda, que não faz parte do governo, tem 71 cadeiras. Quer dizer, é um partido que hoje é muito maior do que o PASOK. É interessante que a Syriza, esse partido, a Syriza, que irrompeu, né, no panorama político grego, ele teve uma votação muito grande porque ele se opôs fortemente às medidas de austeridade, né, que provocaram maior desemprego, corte nas pensões. Porém, o seu chefe, durante a campanha eleitoral, ele disse claramente que ele era contra ajustes basicamente focados em medidas de austeridade, porém, ele não era a favor da saída do euro. Foi uma mensagem positiva que tranquilizou os mercados. Então, ele é contra a austeridade, continua sendo, mas é a favor da manutenção da Grécia no euro, na zona do euro. Isso é o que eu teria a dizer sobre a política interna. Então, a política externa, se eu ainda dispor de algum tempo, quais são as grandes questões da Grécia no plano externo? A primeira é uma questão que, às vezes, nós brasileiros temos dificuldade. Eu já servi lá antes, e é uma questão que já existia nessa época. Há uma certa dificuldade em entender. A Grécia se opõe ao nome que a república que fica ao norte, ex-república Iugoslava, da Macedônia, ao nome que essa república quis se dar, que é a República da Macedônia. A Grécia não aceita que ela tem esse nome, e aliás, ela entrou nas Nações Unidas ainda com nome provisório de ex-república Iugoslava da Macedônia. A Grécia alega que a escolha do nome Macedônia para essa nova república, que emergiu da ex-Iugoslávia, poderia indicar alguma pretensão com relação a territórios que hoje pertencem à Grécia. A Grécia tem uma região ao norte de seu território que se chama Macedônia, que aliás, corresponde à maior parte do que era a antiga Macedônia. A maior parte, não, nessa república ex-república Iugoslava da Macedônia, há territórios que correspondem também à antiga Macedônia, mas a Grécia considera que a tradição da Macedônia ela tem. E a maior parte do que era a Macedônia realmente... Mas é um problema que hoje já não é tão grave, eles convivem, os dois países convivem, mas ela continua a se opor à entrada dessa república na ONU com o nome de República da Macedônia. Há uma questão antiga da Grécia com outro seu vizinho, que é a Turquia, que é a principal questão, é a delimitação do mar territorial e da plataforma continental no mar Egeu.
Quando se olha para o mapa da Grécia, nós podemos ver, sobretudo, aquelas ilhas mais a leste, que são as 12 ilhas do Dodecaneso, elas quase que tocam o território da Turquia, né? Aliás, de qualquer uma dessas ilhas se pode avistar o litoral da Turquia a olho nu, são muito próximas. Isso cria dificuldades práticas para a delimitação da plataforma continental e do mar territorial. Isso se tornou mais importante hoje em dia porque em toda essa região, inclusive mais a oriente, em Chipre, e na Síria, no Líbano e em Israel, foram descobertos grandes reservas de petróleo e, sobretudo, de gás natural. Então, é urgente para a Grécia, que enfrenta tantos problemas econômicos, né, poder iniciar a exploração dessas reservas, e para a Turquia também, né, evidentemente, iniciar a exploração dessas reservas de gás natural e petróleo. Mas enquanto não se definir essa questão da delimitação da plataforma e do mar territorial, isso não vai ser possível. Com a Turquia também a Grécia tem problemas em matéria de imigração, porque a Grécia alega que a Turquia não controla adequadamente sua fronteira lá com a Trácia, aquela região mais ao norte. Então há realmente um grande problema de imigração clandestina na Grécia, e imigrantes que, sobretudo, entram no território grego através da fronteira com a Turquia. Um outro problema evidente que há nas relações entre a Grécia e a Turquia é a questão de Chipre. Nós sabemos que a ação militar da Turquia no norte de Chipre, que levou à separação completa de populações entre a maioria da população que é de língua grega e cultura grega, e o norte, ela é consequência também de uma ação no final da ditadura militar da Grécia. Houve lá uma tentativa, era uma reivindicação antiga dos gregos e de alguns cipriotas também, de união de Chipre com a Grécia. Quando houve essa tentativa, em 1974, no final da ditadura militar na Grécia, a Turquia invadiu e ocupou o norte de Chipre. Até hoje, aliás, Chipre, que se tornou membro da União Europeia, é apenas Chipre, com exceção da República de Chipre, que é reconhecida por toda a comunidade internacional, com exceção da parte norte, que é ocupada. Então, só entrou na União Europeia a parte de Chipre, da República de Chipre, mas não o norte. Mas, embora haja problemas políticos nas relações entre esses dois vizinhos, ambos são membros da OTAN. A Grécia, ela apoia o pleito turco de entrada na União Europeia, é um gesto político importante, muito significativo. E, depois, além disso, eles são dois grandes parceiros econômicos muito importantes. A Turquia é o segundo maior parceiro econômico da Grécia. Com relação... Ainda tenho tempo, senhor presidente, senão posso voltar depois. Em relação às nossas relações com a Grécia, as relações... Um dado histórico, Dom Pedro II visitou a Grécia em 1876, no contexto de um grande périplo que ele fez pela Europa, Oriente Médio, Egito. Ele visitou a Grécia e ele tinha muito interesse, né, pela história antiga. Uma informação interessante é que a presença de gregos no Brasil também ela é relativamente antiga. Houve a fundação de uma colônia em Santa Catarina de gregos em 1883. Uma coisa que eu aprendi na preparação da sabatina, trabalhadores gregos, técnicos e até engenheiros, trabalharam na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. É um dado que eu não conhecia. E da Ponte S2. Perdão? Da Ponte S2. Sim. Escafandristas. Sim, interessante. Havia trabalhadores gregos nos cafezais de São Paulo, sobretudo na região de Ribeirão Preto, algodão na região de Lins, e técnicos e engenheiros gregos também imigraram ao Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial. Houve um programa brasileiro de atração de técnicos e engenheiros após a Segunda Guerra, e
gregos também. Há alguns nomes ilustres, né, entre descendentes, né, desses imigrantes gregos. O primeiro que eu lembraria do João Pandiacalógera, que foi um historiador, economista. Ele era neto de gregos e ele foi o primeiro civil a ser, e único da República Velha a ter sido ministro da Guerra, como ele então chamado, o ministro da Guerra. Foi no governo de Epitácio Pessoa. Ele conhecido, muitos de nós conhecemos a história do Brasil que ele redigiu, e inicialmente em inglês, porque era destinada sobretudo a estudantes estrangeiros, mas depois houve uma tradução em português, que se tornou, até algum tempo atrás, era um manual de várias escolas, na história escrita por João Pandiacalógera, neto de gregos. Um outro descendente de grego ilustre, o governador Jorge Lacerda, de Santa Catarina, que faleceu num acidente aéreo. Ele era filho de gregos e parece que também casado com uma senhora de origem grega. Quanto às nossas relações políticas e diplomáticas, também elas são tradicionais para a dimensão da nossa história, né, que é muito distinta da história grega, que é tão antiga. Né? Nós temos um chefe de missão diplomática residente em Atenas desde 1912. Na época ainda era uma legação, não era uma embaixada, era chefiada por um ministro. Aliás, o primeiro chefe dessa legação ele era genro do presidente Hermes da Fonseca. Em 1958, a missão diplomática do Brasil foi elevada à categoria de embaixada. E um outro dado importante das nossas relações políticas, desde 2005, a Grécia apoia o pleito brasileiro de ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aqui eu queria deixar um registro, inclusive uma homenagem que eu faço ao embaixador Otto Maia, a quem eu vou suceder, irmão de um ilustre membro dessa comissão. Em fevereiro de 2011, a Embaixada do Brasil, em Atenas, prestou um valioso apoio, inclusive consular, né, na evacuação dos 300 cidadãos brasileiros que se encontravam na Líbia. Eram eles funcionários da construtora Queiroz Galvão. A embaixada ela identificou o navio que os retiraria de lá, a companhia de navegação que cuidaria disso, identificou o navio, depois deu todo o apoio na recepção desses brasileiros no porto do Pireu, de onde eles foram evacuados do porto Pireu, na Grécia, de avião. Então, foi a embaixada em Atenas que cuidou de toda essa logística, com muita competência. Eu acho que poderia parar por aqui, se já estiver de acordo. Se houver mais alguma questão, terei imenso prazer em abordá-las. Muito obrigado.